Bom, vamos continuar então, agora com o segundo capítulo do Neuromancer. O que acontece nesse capítulo? Primeiro, a gente tem a confirmação do chamado Aventura, que a gente teve com o final do último capítulo, né, do primeiro capítulo, com a apresentação da Molly. E aqui nesse capítulo a gente tem uma explicação mais de quem seria a Molly, o que seria esse chamado Aventura. E o que a gente vê é que, assim, a Molly leva o Casey para um quarto luxuoso de hotel, onde ele conhece o Armitage, que seria o contratante. Aí a Molly seria mais uma que foi contratada para montar a equipe para este Armitage. Então você tem inicialmente o Casey e a Molly nesta equipe. O Armitage parece ser um ex-fuzileiro de guerra, um ex-militar, tem uma pose, parece que é um cara todo bonitão, e ao mesmo tempo estranho. Assim, não fica muito claro quem é ele, quais são os reais interesses dele. É essa noção de que tem algo que não é dito é algo que está imbuído no livro todo. Ninguém sabe quais são os reais interesses. E a gente começa a ver isso a partir deste ponto. Então, qual que é a situação apresentada? O Armitage diz: eu preciso de você e eu consigo resolver este seu problema. Eu consigo neutralizar essa neurotoxina e fazer você novamente um cowboy. Inicialmente, o Casey tem uma atitude de credulidade, né? De, não é possível, eu fiz tudo. Ele falou, não, eu tenho recursos o suficiente para fazer tudo ser possível. E aí aquela solução que parece mágica, né? Tem um mundo secreto que a gente não sabe, onde as pessoas têm alguma coisa. E o Armitage diz que ele, na verdade, é um militar que participou da primeira missão em que foi feita essa invasão de sistemas na Matrix. Então, o que eles chamam de ICE, ou Icebreaker, que são esses softwares feitos para invasão de sistemas de proteção, sistemas esse que, não, se não forem bem invadidos, podem causar a morte do cowboy. O primeiro grande software desenvolvido por isso e que deu a lógica, que derivou todos os outros softwares, foi feito pelo exército nesta missão em que o Armitage diz ter participado. Aliás, essa missão é uma coisa que vai ser um pouco explorada nos próximos capítulos. E aí o Casey, claro, aceita, é uma questão dele precisar disso. Você via que no primeiro capítulo ele estava totalmente suicida, e é uma coisa que o Armitage diz, a gente prevê o seu padrão e você está sendo um suicida. Então você não tem nada a perder e é por isso que a gente quer você. O Casey até então diz, então, se eu aceito agora, você me diz quais são as suas condições, né, para eu passar a aceitar. Não são ditas as condições, logo pula a cena, mas essa é a primeira introdução da história. Você vai participar de uma missão, eu estou te contratando, eu sou um ex-militar e você paga, você não vai fazer muita pergunta e vai seguir. É meio que isso a ideia. Ok, para um cowboy, e ele vai, a partir disso, dar o que ele mais queria, que era voltar a ser um cowboy. Esse é o primeiro momento, e claro que ele aceita. A gente pode dizer que teve talvez uma recusa na incredulidade dele, mas não foi bem uma recusa, foi só um tentando entender. O que talvez seja a recusa ao chamado, e a gente vê que até agora o livro segue todos os passos da jornada do herói. O que seria essa recusa talvez venha a posteriori, num segundo momento, quando ele passa a tentar entender quem é a Armitage, quem é a Molly, o que eles realmente querem comigo. E aí a gente tem um segundo momento que é o Casey. Ele vai passar por essa cirurgia, ele vai ficar todo querendo entrar na Matrix, mas ele ainda não pode, porque ele precisa de 8 dias de recuperação antes de poder entrar. E nesse período ele vai resolvendo as questões da vida anterior dele, para deixar tudo pronto para ele abandonar esse mundo comum em que ele estava.
E aí tem dois aspectos que são complicados, e a gente pode até dizer que são um tanto quanto machistas que acontecem neste momento. Porque, primeiro, ele mal conheceu a Molly, e ele está na recuperação dele, foi para a cirurgia. No que ele está se recuperando, ele tem a memória um tanto quanto fragmentada, então as coisas são escritas de um jeito confuso para seguir a confusão que está na cabeça do Casey de deixar de ser dependente das drogas, de se recuperar da cirurgia, muita coisa acontecendo, e nesse meio tempo você vê ele transando com a Molly. E assim, ele mal conheceu a mulher, e já é uma mulher, uau, mulherão, aquela mulher legal, e tudo que você quer é transar com ela, ela é dona da própria sexualidade, ela vai lá e transa com ele. Há dois aspectos a se considerar nisso. Um é que a Molly é uma espiã, é uma soldada espiã, até é dito depois que ela é uma samurai urbana, uma coisa nesse sentido. E ela pode ter feito sexo com o Casey para seduzi-lo, para ter mais controle sobre ele. É uma opção. E, de certa forma, há alguns indícios disso no livro. Mas, ao mesmo tempo, é... a questão dele não poder entrar na Matrix, dele não poder ser mais um cowboy, há um quê de emasculado. É quase como se ele perdesse a masculinidade para ele não poder fazer o que ele é melhor, que é invadir sistemas e se sentir o superstar nisso. Quando ele é relevado a uma vida comum, isso é como se tirasse a masculinidade dele, porque ele é um qualquer e um qualquer não é um grande homem. Há umas questões complexas aí, né? Você vê como se a masculinidade você não pode associar com o cotidiano, com o rotineiro. E aí a gente pode falar de masculinidade tóxica e um monte de coisas. E quando a Molly faz sexo com ele, é como se ele estivesse reconquistando essa masculinidade. Nesse momento em que ela faz sexo com ele, no meio da recuperação da cirurgia, a desintoxicação das drogas, é como se ele estivesse abandonando tudo o que tornava menos homem e voltando a ser homem nessa celebração sexual. Então é um pouco complicado, mesmo se você coloque esse lado da Molly como a verdadeira dona da situação. Sobre alguns aspectos, até agora, eu li até o capítulo 4, que eu vou finalizar essa semana, a Molly parece até a protagonista do livro. Ela tem muito mais postura ativa, ela faz as coisas acontecerem muito mais do que o Casey. Mas o que isso quer dizer? Enfim, não quero julgar o livro previamente, mas até então é um ponto um tanto controverso. E que fica mais controverso quando a gente vê que lá no final do capítulo, quando a gente tem finalmente o guardião do primeiro limiar, que seria quando ele abandona de vez a vida comum, o que acontece? Ele percebe que ele está num ponto sem volta. É quando a Linda Lee, que era a namoradinha dele, que ele tinha se tornado viciada, que tinha assaltado ele, e ele achou que ia encontrá-la quando subisse no caixão dele, né, no Ship Hotel, ele encontrou a Molly lá. Essa menina é morta. E ele vê os momentos finais dela. Ele tenta correr atrás dela, alguém o ataca por trás, o derruba e mata ela na frente dele. E aí a gente tem aquele clássico exemplo do Woman in Refrigerator, né? Que é o que faz o herói entrar de vez na ação, é a punição de uma mulher. O que reforça ainda a discussão sobre esse caráter, se há ou não esse elemento machista na história do Casey, apesar de ter uma personagem feminina tão legal quanto a Molly, né? Então fico pensando sobre isso, né? Me questionando sobre isso, mas vamos continuar lendo e ver aonde isso chega. Fora isso, no capítulo, em determinado momento, o Casey vai falar com a Julie, que era um antigo contato, aparece no primeiro capítulo, sim, não sei se eu mencionei, mas aparece no primeiro capítulo ele tentando descobrir com a Julie se ele foi ou não posto a cabeça dele a prêmio,
e ela diz que eu não entrego os meus informantes, eu tenho um código de confidencialidade, assim como eu tenho com você, então ele fica sem saber mesmo assim, e nesse ponto ele vai atrás dela novamente. Assim, a Julie parece que é um personagem trans, não ficou muito claro pra mim, mas parece que é um velho, eu tô falando velho aqui, não uma velha, tentando explicar, até porque também não tá muito claro, e o livro dá a entender isso, que passa por muitas cirurgias plásticas para se manter sempre jovem, e ele a chama de Julie, porque parece que é assim que ela quer ser chamada. Então, acho que é um personagem trans, é, o que por um outro lado é legal, mostrando essa diversidade de personagens no livro, embora essa diversidade tenha um quê de mostrar um mundo bizarro em que várias coisas diferentes acontecem. Então, fico com o pé atrás de encarar a personagem como Julie como realmente um ponto de vista legal, mas não sei, posso estar enganado. Quem entende mais pode falar aí nos comentários. Ah, e aí, ele vai encontrar a Julie nesse capítulo para tentar saber mais do Armitage, mas não encontra nada de relevante. Encontra pouco sobre essa missão chamada Screaming Fist. Ele fica sabendo um pouco da missão, que aconteceu, realmente houve alguns sobreviventes, o que a grande maioria das pessoas acreditam que não houve, mas não consegue descobrir se o Armitage foi um desses sobreviventes ou não, o rosto dele não bate com ninguém, o que não quer dizer nada, porque ele pode ter passado por procedimentos cirúrgicos para se tornar outra pessoa, então fica no ar, só mostrando que, opa, talvez o buraco seja mais embaixo e a gente não sabe o que realmente vai acontecer. E assim se encerra o segundo capítulo e o Case entra de verdade na aventura, abandonando o mundo comum.